O que acontece? Todo aniversário nosso, a gente comemora, mas eu fiquei pensando, eu falei... Baixa aqui pra mim. Eu falei, o que a gente vai falar, qual mensagem a gente pode estar levando, né? Poucas pessoas sabem, mas assim, cada um tem uma crença, cada um tem uma religião, cada um tem uma doutrina. Esse ano, pra mim, tá sendo um ciclo muito forte. Tão forte que eu achei que eu ia até falecer. Tanto que eu fiz seguro de vida no nome da mãe, eu avisei o Paulinho, de tão forte. E algumas pessoas sensitivas ao meu redor, sem eu falar nada, estavam comentando sobre ciclos e sobre morte. Aí eu vim, hoje estou fazendo aniversário, 33 anos, que para mim é uma idade muito forte, acho que é a morte de Jesus, né? Herdade de Cristo. Então, ao meu ver, foi o ano da minha cirurgia, foi o ano de eu tomar uma anestesia, foi o ano da morte de Cristo, é o ano de ciclo. A Mari, psicóloga, está sempre comigo, me deu um Shiba. Shiba ou Shiva? Shiva. Shiva. E eu quis deixar aqui na mesa. O que acontece? O Shiba, ele representa a destruição, mas ele representa um recomeço. Ele representa um ciclo. Aí fala, nossa Vini, que pesado. Eu acredito que Deus fez o mundo. Fez os céus, a terra e a gente. E eu acredito no Big Bang. Mas por que Deus não pode ter feito o Big Bang? Pode ser. Se a gente for ver quem escreveu a teoria do Big Bang, foi um padre. Então, houve a destruição e houve um nascimento, houve o mundo, houve a separação dos céus e da terra e houve a gente. Eu sei que a maioria tem outras doutrinas, outras religiões, mas eu quis trazer a imagem dele representando o ciclo. Assim como a gente tem o nascimento, a adolescência, o crescimento, a nossa morte. E para mim esse ano talvez está sendo um nascimento para mim, um novo nascimento. Trazendo isso, eu trouxe algumas anotações para a gente refletir sobre isso, né? E eu pensei assim, eu falei, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Semelhante a isso. E está escrito em Eclesiastes 2, né? Que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela, os fins todos, os homens e os vivos aplicam ao seu coração. Hoje é meu aniversário, a gente comemora o nascimento. Mas a gente passou o Covid, a gente passou tanta destruição, tem a Rússia bombardeando a Ucrânia, a época política que a gente está passando. Então hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode não estar. E o que eu fiquei pensando? Se eu não estivesse aqui hoje, que mensagem eu teria deixado? Se eu não estivesse aqui hoje? O que ficou com a minha mensagem, né? Que você é um ser amoroso. Obrigado. E eu quis trazer isso, né? Quando eu falo do nascimento, a gente fala de um ciclo da vida. E falando de ciclo, a gente também fala de morte, né? E eu queria deixar uma reflexão, né? O que a gente está fazendo hoje? O que a gente está fazendo hoje? Para onde a gente está indo? Quem estamos ajudando? E o que a gente está deixando à geração futura? Então, aonde a gente está hoje é a consciência. A gente tem que estar consciente. Onde a gente está, o que a gente quer e o que a gente vai deixar. Porque necessariamente, pode ser que a gente não vai falecer com 70, 80, 90 anos. Covid está aí, as destruições está aí, a gente pode ir amanhã. Então, se a gente deixar para criar, ensinar o amanhã pode não haver. Então, o que a gente está fazendo por hoje? Quero deixar essa reflexão. E outra, será que a gente está deixando os medos, os traumas, conforme o que a gente foi criado? A gente está aprendendo a conviver com os nossos bloqueios mentais?
E se eu me desbloquear? A gente pode passar isso adiante para os nossos filhos, sobrinhos e para a população à nossa volta. Então, todo mundo, existe um bloqueio mental, né? Dos pais, da mãe, do avô, do bisavô. Isso a gente vai passando sempre adiante, né? Então, a gente tem que resolver o nosso bloqueio mental para a gente quebrar essa barreira, né? Para a gente não passar isso adiante para os filhos, para os sobrinhos. É a gente se conhecer, né? A Paty e o Paulinho, a gente estava falando dos livros, a gente está compartilhando muito livros sobre isso, né? Da gente ter a consciência de onde a gente está e tirar esse bloqueio. Eu estava conversando com a Carmen, acho que devido à fibromialgia, eu tive muito Covid, Deus me livre. Tive depressão, ansiedade, eu tive pânico, eu não conseguia ir no mercado. Quando a Mari chegou na minha vida, eu mal estava conseguindo andar muito, né, Mari? Então, devagarinho, o que eu fiz? Eu peguei um papelzinho, eu escrevi, pai, tudo que eu não conseguia fazer. Eu falei, vou resolver um por vez, né? Vou resolver um por vez. Então, eu preciso ficar forte para mim conseguir andar. Aí a Mari fazia massagem em mim. Aí eu falava para a mãe mudar minha alimentação conforme eu tinha visto no Google. E para a depressão, o que é bom para a depressão? A depressão é... A gente acaba se afastando da gente, a gente não se conhece. Então, para curar a depressão, a gente tem que se trazer para si o autocuidado e se conhecer. Eu acredito que a depressão pode ter várias influências, espiritual, alimentação, neurológica, existem vários motivos. Mas é a gente querer enfrentar o medo um por um, né? Eu sabia que Deus queria que eu fosse muito para São Paulo. Deus me mostrou de várias formas que eu deveria trabalhar em São Paulo. Mas o que eu pensei? Como que eu vou trabalhar em São Paulo se eu não estava conseguindo pegar um ônibus aqui? Por causa da minha tontura. Aí eu comecei a estudar. O que eu preciso melhorar a tontura? Eu comprava remédio e não funcionava. Porque a minha tontura não é labirintite, a tontura vem da fibromialgia. É outro tratamento. Então eu tive que me conhecer, me tratar, enfrentar meus traumas para evoluir. E isso a gente vai ajudando quem está à nossa volta. Os irmãos, a população, os pais, os sobrinhos, né? Ontem, não vou falar aqui para não ficar grande, mas ontem eu estava mostrando para o Paulinho os bloqueios mentais que ele tem e eu estava ajudando a enfrentar. Só que eu só consegui ver nele porque eu vi em mim. Então, primeiro eu me tratei, estou me tratando, me conhecendo, para poder ajudar o próximo. Por quê? Para que a gente vive se não é para ajudar? Se não é para passar o conhecimento? Se não é para servir? É muito egoísmo a gente estar aqui só para gente, não é? Outra reflexão é que fica fácil a gente tratar bem quem é semelhante a gente. Por isso que eu deixei essa imagem aqui. É fácil tratar bem quando a pessoa ao nosso lado é igual a gente. É a mesma sexualidade, é a mesma religião, se veste igual a gente, fala igual a gente, maquia igual a gente. Mas como a gente trata pessoas que não são iguais a gente, que não se vestem, são outras denominações, são outras religiões, sexualmente são diferentes. Como que a gente trata o outro? Porque é fácil quando é igual a gente, né? Política, quando não é da mesma política que a gente, não é da mesma crença, né? E aqui, né? Hoje eu quero dizer na verdade que eu não estou comemorando somente o meu aniversário, mas eu estou comemorando a presença de todos vocês aqui comigo. Primeiro a Deus, a família e a vocês. Obrigado.